o Nana. Conhecido como Tênia e Nana, mas vocês vão lembrar do Nana. Generalidades. Ele pode infectar ratos e baratas que participarão como consequência. Ana, como que a gente vai ingerir barata, né? Quem que é o louco que vai ingerir? Gente, barata ela passeia por tudo, né? Então ela pode passear em grãos e farinhas e gerar a contaminação disso, tá bom? São pequenininhas, de 2 a 4 centímetros de longitude. O seu ciclo não depende de nenhum hospedador intermediário. E é isso que é importante aqui. Ciclo biológico. A infecção se inicia quando se ingerem ovos embrionados e se desenvolvem nas virosidades intestinais até o estado lavário do cisticerco. Só isso que é importante aqui também. Normalmente, gente, a Nana nem entra nas provas, tá bom? Ela é bem, assim, esquecidinha, coitada. Ela também pode produzir uma auto-infecção que pode levar uma carga parasitária maior e pode provocar uma hiperfecção pela essa carga maior de parásitos e sintomas clínicos mais graves. Enfermidade. Os pacientes com autoinfecção e hiperfecção sofrem de diarreia, dor abdominal, cefaleia e anorexia. Aqui a gente tem que ter noção que nesse caso a anorexia vai falar da perda de peso, mas falando de caso psicologicamente, psiquiatricamente, a gente já tem uma outra visão, tá bom? Então não vou nem colocar a definição aqui porque pode ser mal interpretada. Diagnóstico e tratamento, praziquantel e o alternativo nicosamida. Foram vocês todos também. Tá indo muito rápido, gente? Acredito que não. Nematodos. Vamos lá. Eu acho que eu tenho um resumo meu de nematodos, eu vou ver aqui no outro aplicativo. E eu vou lendo pelo meu resumo que ele tá muito chuchuzinho. Ai, meu Deus, quanto mais a gente quer fazer rapidinho as coisas, mais coisa parece que pode demorar. Ótimo. Cadê o X? Ai, meu Deus. Calma aí, já apareceu o X em nome de Jesus, a gente vai terminar isso aqui. São só esses conteúdos que ela colocou, ela não vai colocar, ela colocou leishmanioses na outra. Foi. Esse aqui, ela pede ciclo biológico, tá? Os outros a gente pode até deixar de lado, assim, correr risco. Mas esses aqui caem os ciclos, tá? Ela gosta deles e se vocês forem escolher, apesar de vocês terem tempo, tem a prova de vocês, né? Não sei quais são as provas que vocês têm essa semana, mas tirem todos os dias para vocês lerem esses ciclos. Desse slide, principalmente, eu vou mandar eles também. Esse aqui, que é o meu resuminho. Vou fazer de uma outra cor, que eu não gosto dessa. Generalidades. Possuem corpos cilíndricos não segmentados. Esses parásitos vivem principalmente no tubo digestivo de adultos, tubo digestivo dos adultos, e essa infecção pode ser confirmada através de detecção de ovos nas fezes, e em algumas ocasiões também podem encontrar as próprias larvas. Mas é difícil, tá, gente? As filárias, fila, são hematodos finos e largos, que são parásitos do sangue, linfa, tecido subcutâneo e conjuntivo. Então, fila, fino, tá? E largo. É fino e
dura muito tempo. E linfa, tudo se conecta. Na minha cabeça, pelo menos, tudo se conecta. Filário, fina, largo, linfa. E daí o restante vocês vão lembrando na hora. Os ovos podem ser ingeridos através de alimentos contaminados ou ocorrer uma contaminação ano-boca. Então, a gente vai ter isso aqui em quê? Muitas crianças. Sempre pensem em nematodos, pensem em crianças. Crescimento, 6 a 12 anos, 4 a 8, adolescentes, pensem nisso, tá bom? É a fase que não sabe lavar a mão direito, que coloca a mão em tudo que é lugar e depois leva onde? Na boca. Em algumas espécies, os ovos estouram fora do hospedador, liberando a larva que possui capacidade de penetrar na pele. Então, na outra, a gente viu que tem a questão da dermatites. Aqui a gente vai ter a penetração na pele do indivíduo, caso ocorra a liberação dessa larva. Os nematodos intestinais se encontram principalmente em áreas que as fezes humanas se eliminam de maneira incorreta ou quando se utiliza como fertilizante. Então, a gente vai levar isso ao quê? Interior, tá? Interior acontece muito, muito isso. Nematodos intestinais entra enteróbios vermiculares, trichuria e estrichuria. Esse aqui caiu na minha prova. Bem, esse aqui, vocês podem ver que fiquei traumatizada. Já faz 6 meses que eu saí disso e eu não esqueci. As cáries lumbricoides é o mais diferente, então estudem ele, porque ele tem L1, L2 e L3. O Necator americanus, ou ancistoma duodenal, e o Stranguloides stercoralis. Esse aqui foi encontrado lá na faculdade, no banheiro do hospital. Vamos lá. Enteróbios vermiculares, conhecido como oxíuro, então ele gera oxiroses. O principal sintoma dele vai ser prurito anal, tá bom? Machos e fêmeas podem ser encontrados na área perianal ou genital de crianças, disseminado em locais com aglomerações ano, boca. Então aqui a gente pode colocar o quê? Escola, faculdade, a gente pode colocar também qualquer lugar que tem muita criança, né? Então uma creche, por exemplo. A maior prevalência, pessoas de 5 a 14 anos, se encontra no ciego do paciente. As larvas machos normalmente morrem depois de copular com a fêmea. Isso aqui ela não costuma perguntar. A fêmea possui um período de vida de 5 a 60 dias, então é bastante tempo. E nas mulheres, o parásito pode se encontrar geralmente nas regiões da uretra e vagina. Isso é importante também. Ciclo de vida. Aqui eu fiz bem resumido, então peguem um slide e olhem, assim, sabe? E desenhem. Eu acho que isso é a parte mais importante, desenho. Eu sei que muita gente não gosta de histologia porque tem que desenhar, mas desenhar é uma maneira que eu, pelo menos, acho que é muito válida. Então, desenhem esses ciclos biológicos, tá? O macho e a fêmea se encontram no cielo, depois migram até o reto e vão até a região perianal, onde as fêmeas depositam seus ovos. 10.000 ovos, tá? Ela não costuma perguntar, mas é uma quantidade, assim, bem expressiva, né? Os machos saem juntamente com as fezes, depois de copular com as fêmeas e morrem. Os ovos depositados na região perianal se tornam infectantes logo em 6 a 10 horas e permanecem viáveis até 14 dias na roupa de cama e nas roupas íntimas. Então, roupa de cama, toda mãe já falou, tem que trocar pelo menos uma vez por semana. Isso é verdade, dizendo medicamente agora, né? Por ela causar muito prurito, aqui ó, prurito anal noturno, eles podem sair, né, e ficarem nas roupas. Também é possível a autoinfecção. Os ovos estouram na região perianal e as larvas migram até o intestino grosso. Então fica nesse ciclo. Transmissão indireta, autoinfecção direta ou externa, autoinfecção interna, retroinfecção, os ovos voltam para a reserva, e heteroinfecção, que é a primeira infecção. As mais graves vão ser a retroinfecção e a autoinfecção, tá bom? Interna. Mecanismo patogênico, migração.
né, a capacidade de locomoção de um lugar para o outro. Como a gente falou aqui, ela pode, né, ir da região perianal e ir até o intestino grosso, lá no ciego. Pode também ter a questão do traumatismo, que é a lesão na mucosa através da parte afilada da larva e também inflamações. Alérgicos, o prurito, coceira intensa que gera, e tóxico, o parásito pega as substâncias do meio, as converte e as metaboliza. Dessa maneira, ela secreta em forma de toxina que vai gerar uma inflamação. E daí a inflamação pode levar uma sensibilização da área e levar uma infecção bacteriana, que é o próximo sintoma que a gente tem no quadro clínico. Gera insônia, porque a pessoa passa a noite toda coçando, a noite toda. Unerese noturna, perda de atenção, porque a pessoa fica extremamente incomodada com isso, né? Porque, claro, coça à noite, mas durante o dia coça também, mas à noite é mais. Em alguns casos, o parásito também migra para a parte genital, podendo provocar uma vulvovaginite e uma leucorreia. Isso aqui é importante, tá? Da vulvovaginite. Diagnóstico pode ser clínico, epidemiológico, laboratorial. E o epidemiológico, como a gente estava falando de epidêmio antes, por ser mais interior, pessoas que não lavam muito bem as mãos, não têm o saneamento básico, né? Mas também não é só essa questão. A questão epidemiológica, a gente pode ver o índice de crianças numa escola e como que é feita a limpeza do banheiro, como que as crianças normalmente vão para a hora da refeição, a merenda, não lavam as mãos antes ou depois. Então, tem toda essa questão de pesquisa de campo, tá? Tratamento, primeira linha, mebendazol e albendazol. E para profilaxia, a gente tem a boa higiene, sem aglomeração, lavar as mãos. Enfim, a higiene é a mãe, é a mão da chuva de tudo isso. Trichúria trichúria. Ela ama esse aqui. No dia da prova, que eu fui render a prova, eu não estava muito bem psicologicamente. Caiu esse aqui e eu tive vontade de chorar na prova. E eu quero que não aconteça isso com vocês, então estudem esse querido. Tá bom? Pode ser conhecido como tricocefalose. Ele fica na mucosa do intestino grosso, principalmente no ciego, igual ao enteróbios vermiculares. As larvas procedentes de ovos ingeridos nascem no intestino delgado e migram até o ciego, atravessam a mucosa e maduram até se converter em gussanos adultos. Então aqui, ó, ele chega a ser um gussano adulto, tá bom? Após 3 meses de infecção, as fêmeas começam a colocar os seus ovos, aproximadamente 10 mil por dia. Então, depois de 3 meses, gente, de infecção, então você não vai ser contaminado e vai começar já essa deposição de ovos. Não, depois de 3 meses que vai começar a acontecer. Esses ovos eles se eliminam através das fezes, depois de 2 a 3 semanas no solo, voltam a ser infectantes. Igual a gente estava falando, que pode ser usado como adubo, né? É uma geomitiasis, pode causar caso tanto disentérico ou assintomático, geralmente em pessoas de 5 a 14 anos, e essa transmissão é por via oral, mas sua transmissão é por via oral, mas a sua forma de transmissão indireta, os ovos precisam de 15 dias na terra, tá? Ciclo de vida. As larvas adultas se encontram aderidas na parede do intestino grosso, no ciego, onde logo copulam e dão origem aos ovos não embrionários. Isso aqui ela ama, ovos não embrionários. Vejam todos os ciclos que possuem e que não possuem ovos não embrionários, tá? Isso sempre cai. Os ovos se encontram nas fezes de pessoas infectadas. Os ovos em solo com temperatura e umidade adequada permanecem aproximadamente 15 dias no solo e voltam a ser infectantes. Contaminam água, terra e alimentos que são ingeridos. E a vida média são 4 anos e os parásitos chegam a ponto de serem parásitos adultos. Mecanismo patogênico. Tem o mecânico, que é através de maneira traumática, que é a penetração de lanceta da larva na mucosa do intestino grosso, microtraumas vasculares e prolapso retal. Tudo isso que ela vai causar, tá bom? Isso aqui ela coloca em caso clínico, quando ela pede. E químico pode gerar o granuloma. O quadro clínico mais importante dela é a diarreia mucosa sanguinolenta e a anemia microcítica hipocrômica.
Quando a gente fala... Bom, vocês têm a incrível da Glória em bioquímica, então eu vou falar, mas vocês já vão saber. Quando a gente fala de crômica, é de cor, e cítica é tamanho. Então, tamanho pequeno, micro, cítica, e um pouca cor, hipocrômica, tá? Então, é essa anemia e a diarreia mucossanguinolenta. Mas a gente vai ter prolapso retal, que é um mecanismo patogênico dela. A gente vai ter tenesmo, hiperemia, colites, mas os mais importantes é a diarreia mucossanguinolenta e a anemia microcítica hipocrômica. Diagnóstico, a gente vai ter clínico, epidemiológico, laboratório e tratamento mebendazol. E profilaxia, água potável, educação sanitária e higiene correta de alimentos. Isso não vai mudar muito nelas, porque todas são adquiridas da mesma maneira. Então, a profilaxia e o tratamento vai ser quase a mesma coisa. Só tem um medicamento, um deles que vai ter um medicamento trocado, tá bom? As cáries lumbricoides possuem macho e fêmea, possuem um tamanho expressivo, né, 20 a 30 centímetros. Os ovos podem passar pelo fígado, coração, pulmão e depois vão para o intestino. Então, ela não vai levar só um quadro intestinal, mas um quadro pulmonar. É generalizado, podemos assim dizer. Isso é muito importante, é o que ela pede bastante no ciclo de vida. É uma geomitiase, 15 e 14 anos de sobrevalência, transmissão via oral de forma indireta, se encontra normalmente no intestino delgado, tempo de vida 18 meses. Mecanismo patogênico. Traumático, a L3 rompe nos capilares do alvéolo e gera um sintoma característico, que a gente já vai falar ali embaixo, tá bom? Eu estava mesmo. Mecânico, obstruções intestinais, tem migratório, inflamatório e o alérgico, que é a pneumonia eosinofílica. Ciclo de vida. Esse aqui ela gosta muito de pedir também. Vou colocar uma estrelinha aqui. Eu tive um professor que marcava tudo com estrelinha, gente. Depois dele, nunca mais a vida foi a mesma. Então, desapareceu ali. Ciclo de vida. As larvas adultas geralmente se encontram no intestino delgado. Os ovos se soltam no intestino grosso, são excretados com as fezes e esses ovos são os não infectantes. Importante saber, tá? Que eles não são infectantes. Após 2 e 4 semanas em contato com o solo, ele evolui para a larva tipo 1. Então, primeiro solo, depois L1. Esse ovo com a larva L1 permanece 5 a 10 dias no solo e ali se converte em L2 e em seguida já se transforma em L3. É ingerido pela boca, passa pelo estômago, duodeno e o ovo estoura ali e libera a L3. A L3 vai atravessar a parede intestinal, vai cair nos vasos linfáticos na veia mesentérica superior, que vai chegar ao fígado, onde fica 3 a 5 dias. Depois vai pela cava inferior, para o coração direito, e sai pelas pulmonares, para ir ao pulmão, né? E nos alvéolos, essa larva se rompe, no alvéolo ela se rompe e começa a gerar os sintomas pulmonares. Sai com a tosse, é deglutida, passa pelo estômago e chega no intestino grosso. Então, ela passa por tudo isso para depois ela chegar no intestino grosso. Então, ela vai causar todos os sintomas até chegar no intestinal. Então, ela é fácil de diagnosticar, mas é difícil você chegar em qual fase que ela vai estar, entende? Então, o quadro clínico dela é um pouco mais chatinho, porque ela causa muita coisa, né? Então, na fase larvária, que é a pulmonar, ela vai gerar hemorragia, congestão, inflamação e a síndrome de Loeffler. A síndrome de Loeffler é a mais importante, vou colocar até uma cor aqui por cima desse azul mesmo. É a mais importante, é a síndrome de Loeffler, tá bom? Que é quando ela rompe ali nos capilares, a L3, né? Rompe nos capilares. E essa reinfecção pode levar a uma alergia, uma asma e um edema labial. Na fase adulta, na parte intestinal, vai ter infecção bacteriana, diarreia, obstrução intestinal, perda de peso, dor abdominal e desnutrição. Aquilo que eu falei pra vocês, né? É um tamanho expressivo, gente. É uma régua do tamanho
de um verme. Então, assim, é muito grande, tá? Diarreia, infecção bacteriana, tudo que as outras já acompanharam. E as migrações erráticas, que pode ser o quê? A gente deu medicamento para o sintoma, a gente não deu medicamento para a doença. Então, vou dar um analgésico porque o meu paciente está com febre. Vou dar um antibiótico porque o paciente está com infecção bacteriana. E não chego em si na via que é as cáries lumbricoides. Então, vai afetar vias biliares, fígado, pâncreas, cavidade peritoneal e apêndice. Diagnóstico é o que mais tem também possibilidade de ser diagnosticado e não é, né? Clínico, epidemiológico, laboratório e exame direto de fezes, exame indireto, raio-x e ecografia. Aqui a gente encontra, eu lembro que ela fez uma questão na prova falando do exame da fitagem. Eu não lembro se é assim que se chama, mas você pega a fita e passa nas fezes. E se sair a aparência do verme, ou sair o verme mesmo, os ovos, deu positivo, tá? Então, eu acredito que é esse exame direto de fezes. Depois eu vou perguntar pra Rita em relação a isso, porque a Rita sempre coloca, assim, detalhes que eu esqueço de colocar, ela coloca nos resumos dela. Tratamento e profilaxia, albendazol e mebendazol, água potável, higiene adequada e higiene de alimentos. Uns sinais. Uns sinais ou anemia tropical, ela gosta de perguntar quem que causa a anemia tropical. Então, não esqueçam que são os funcionários. Geralmente ases, são hematófagos, adesão através da penetração da larva em pele intacta, então a gente não vai ter um racho cutâneo, a gente não vai precisar ter uma lesão traumática, a pele está intacta e ela mesmo assim vai adentrar. Prevalência em pessoas com idade laboral e crianças. A gente encontra também muito em zonas rurais tropicais. A duração do ciclo é de 6 a 8 semanas e o tempo de vida do parásito é de 7 a 17 anos. É um tempo expressivo também. Esse ciclo de vida ela gosta muito também porque entra o quê? Rabidiforme. E é difícil de gravar na altura do campeonato um ciclo que tem esse nome. Então ela gosta bastante. As larvas adultas se encontram no intestino delgado, aderidas na mucosa e vão se alimentando de sangue. Por isso que ela gera a nossa querida anemia tropical. Passam ao intestino grosso e saem com as fezes em forma de ovos. Depois de 48 horas nos solos, os ovos estouram e liberam a larva rabidiforme. Depois de 4 dias aproximadamente, a larva rabidiforme passa a larva filariforme. Depois de 4 dias. A filariforme é infectante, tá bom? Não esqueçam isso. Ela pergunta isso. Qual que é a forma da larva do ciclo de vida de mucinárias infectante? Larva filariforme. A larva filariforme, forma infectante, penetra na pele, passa para a via hematógena e ali ela pode ir para tudo que é canto. Com a tosse, ela sai, é decutida, passa no estômago e no intestino delgado e se converte em larva adulta. E ali ela fica se alimentando do seu sangue. Mecanismo patogênico. Químico, essa aqui é a pergunta também. Que secreta substâncias anticoagulantes, que inibe a produção de plaquetas, e proteolítica. Então, anticoagulante a gente só vai poder daí... como fala? Empeçar, vou falar assim mesmo, poder empeçar o processo de coagulação através do fator K ou da via de coagulação, né? Mas vai ter um defeito nessas vias porque não vai ter a produção de plaquetas, que é a mãe do começo, né, da formação de um tampão plaquetário. A gente tem impedimento da coagulação sanguínea através dos anticoagulantes, manter um fluxo constante de sangue favorece perdas hemorrágicas contínuas. Então, tô ali, tenho essa larva, não sei que tenho, não sei que eu tenho essa infecção, não sei que eu tenho nada disso. Fui lá e me machuquei e continua. Meu corpo não consegue gerar, né, essa coagulação, fazer esse tampão plaquetário para tamponar
essa hemorragia, então tem que ser procurado, né, que fator que está faltando, e nesse caso não falta nenhum fator, nem da via intrínseca, nem da via extrínseca, é questão da substância secretada pela larva, que acaba cortando e inibindo a produção de anticoagulantes. Mecanismo patogênico, inflamatório e mecânico. Quadro clínico, anemia tropical principal, tá bom? Ela causa uma síndrome de Loeffler também. Na pele, dermatites prodigiosa e intestinal, enterites. A anemia tropical vai gerar o quê? Palidez, que toda anemia causa, um retraso no desenvolvimento nas crianças, astenia, debilidade e, em casos severos, pode causar hipoproteinemia. Bom, diagnóstico clínico, perda de peso, palidez e dermatizado. Laboratório, direto, fezes em pesco e indireto, hemograma. Tratamento, albendazol e mebendazol. Educação sanitária, uso de calçados e higiene pessoal, como profilaxia. Uso de calçados por quê? Porque ela pode penetrar através da pele. Como foi dito, é muito comum encontrar em idade laboral e crianças. Crianças não gostam de calçado e muito menos a galera da idade laboral. Acho que tá acabando já, gente. Estranguloides estercorais. Esse aqui, gente, foi encontrado no hospital, no banheiro masculino. E daí o pessoal que trabalha, né, na parte da monitoria foi lá e pegou. Então agora nós temos um laboratório de micro com estranguloides estercorais. As larvas nascem no intestino antes que os ovos saiam com as fezes. Importante isso. As larvas podem madurar até a fase filariforme e causar a autoinfecção. Importante também. É possível um ciclo não parasitário de vida livre fora do hóspede humano. Ela é a mais diferentona de todas, assim. É uma gematiases, zonas rurais tropicais, qualquer idade corre risco de adquirir a infecção. Então, isso é importante, tá? Diferente das outras. O intestino delgado, as fêmeas possuem capacidade de auto-se fecundarem e o tempo de vida são de 5 anos. Ciclo de vida a gente tem 3. O direto, o indireto e o auto-hiperinfecção. O direto. As larvas adultas se encontram no intestino delgado, passam no intestino grosso, onde os ovos embrionários saem juntamente com as fezes, que, na forma de larva rabidiforme, que é a forma não infectante. A larva rabidiforme não infectante entra em contato com a terra e se converte em filariforme, que é a forma infectante. A filariforme, vou repetir, que é a forma infectante, penetra na pele e vai aos vasos sanguíneos e chega ao coração e pulmão. Logo, com a tosse sai, ela é deglutida, vai para o estômago, onde termina chegando no intestino delgado. Indireto. Através das fezes, se liberam os parásitos de vida livre, que já são os adultos, tá bom? Eles caem na terra e ali ocorre a copulação e eliminam os ovos com a larva rabidiforme dentro. Esse ovo estoura e libera a larva rabidiforme. Essa larva se converte em filariforme, que nessa etapa penetra na pele do hóspede. Então, quando ela entrar no hóspede, no ser humano, ela já vai estar na sua forma infectante. Então, a partir do momento que ela é liberada pelas fezes, cai na terra, copulação e liberação, ela não infecta ninguém. Mas a partir do momento que ela se transforma e entra na pele, penetra no hóspede, ela já é infectante. Importante saber disso. E auto-hiperinfecção ocorre quando a rabidiforme se converte em filariforme no próprio organismo e penetra diretamente na circulação sanguínea. É especificamente para imunodeprimidos, tá bom? Mecanismo patogênico, inflamatório, mecânico, migratório. Quadro clínico, mesma questão da outra. Dermatite pruriginosa, síndrome de Loeffler e pneumonia. Importante, tá? Então aqui a gente pode chegar ao ponto de pedir o quê? Um raio-x, né? Pra gente ver o que é e a gente pode enxergar elas, tá? Não é fácil, tem que ser um profissional de alta qualidade, mas pode acontecer. Sistêmica, meningites, endocardites e abscesso.
Endocardite foi o tema do meu banner desse semestre. Então, ela chega a esse ponto porque ela vai passear pelo coração e pulmão, tá? E a endocardite ela só acontece quando ou você tem um endocárdio doente ou quando você tem uma infecção. Então, nesse caso, é através exclusivamente da larva, né? Que pode gerar uma infecção. E também pode dar espaço a uma infecção bacteriana, adentrar bactérias. Mas ela pode ser assim por outros motivos. E se meu paciente tiver histórico de endocardite ou de uma doença valvar, enfim, qualquer doença que possa relacionar e correlacionar com o coração, já tem que deixar em alerta, que pode ser uma endocardite causada por vias externas. E intestinal, enterites. Diagnóstico clínico enterites, laboratório coproparasitologia seriado em fezes em fresco. É esse exame aqui, gente, perdão. É esse exame aqui, o da fita, tá bom? Eu anotei. E tratamento, diferente de todos, é a ivermectina. É o que a gente tem acesso, é o mais fácil de tomar. E, mais uma vez, a minha profilaxia é, sim, higiene, mas uma vez por ano, fazer o uso da ivermectina. Acho que foi isso, né? Eu acho que eram esses conteúdos: parasitologia de mineralidades, nematodos, cestodos e trematodos. Caso tenha alguma coisa a mais, vocês me mandem mensagem, tá? Eu acho que ela cobrou leishmaniose na outra prova de vocês, que eu vi que ela colocou bastante conteúdo. Estudem os ciclos de vida, principalmente desse último que a gente viu. Ela adora as cáries lumbricoides e trichuras. Estudem eles. Não foquem tanto, pelo menos eu vou falar da minha experiência, não foquem tanto na parte de manifestação clínica. Ela não cobra normalmente muito isso. Eu tenho um arquivo de casos clínicos, eu não sei se ela passou para vocês, da P2, que normalmente ela coloca alguns desses casos clínicos. Então, se ela não fez a resolução deles na sala de aula, eu tenho eles aqui para vocês resolverem e posso achar o arquivo deles respondidos também, se caso não tenha, não lembro, porque eu não resolvi e lembro que caiu na prova. Então, eu vou mandar para vocês conseguirem treinar esses casos clínicos. E eu acho que foi isso que a gente tinha que desenvolver. Alguém tem alguma dúvida, um ponto para falar? Acho que fica legal, foi isso. Só isso? Então tá bom. Caso tenha alguma dúvida, mandem no WhatsApp que eu respondo vocês, tá? E é isso. Boa prova. Eu acho que vocês têm essa semana ainda. E é isso. Muito obrigada, viu, Ana? Eu que agradeço. Fantástico. Obrigado, Ana. Tchau.